Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesse dia 1º de março de 2022. Sejam todos bem-vindos. A grande mídia escondeu do público todas as trapaças da família Biden que poderiam ter mudado o resultado das eleições. Isso todo mundo está sabendo. Acontece que o laptop do filho de Biden, Hunter Biden, foi esquecido numa loja de conserto antes da campanha, antes da eleição, e a informação que continha vazou para a grande mídia, que fez questão de não dizer nada. A grande mídia, em conjunto com as Big Techs, abafaram o caso. As Big Techs, por exemplo, as plataformas como Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, acabaram perseguindo quem eventualmente falava sobre o conteúdo do laptop de Biden, de Hunter Biden, que envolvia a família Biden em grandes maracutaias na China, na Ucrânia e também na Rússia. Bem, a estratégia de abafar todo e qualquer escândalo da família Biden persistiu durante o primeiro ano de mandato de Biden. O primeiro ano à frente da presidência foi um ano de muitos escândalos que não apareceram na mídia. Agora que a escalada da violência na Ucrânia está tomando grandes proporções, tudo que foi encoberto pela grande mídia está sendo revisitado. Por aqueles que não se dão por satisfeitos com tanta mentira em um único ano de governo. Biden, a última agora, é que Biden revelou a Vladimir Putin segredos de Estado e segurança dos Estados Unidos. Segredos que, numa eventual grande guerra, poderão destruir boa parte da infraestrutura norte-americana, já que Vladimir Putin tem conhecimentos privilegiados dos pontos fracos dos Estados Unidos. Isso porque Biden deu com a língua nos dentes. A questão é saber se propositalmente ou por distração, por assim dizer. Bem, vamos aos fatos. Eu estou aqui numa das páginas da BBC News, numa matéria publicada no dia 16 de junho de 2021. Foi o dia em que Biden encontrou-se com Vladimir Putin em Genebra, na Suíça. A matéria começava dizendo: os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia elogiaram a conversa que tiveram em Genebra, na Suíça, nesta quarta-feira, 16 de junho, mas fizeram poucos progressos concretos na primeira reunião entre os mandatários dos dois países desde 2018. Discordâncias foram declaradas, disse o americano Joe Biden após o encontro, mas não de forma exagerada. Segundo Biden, a Rússia não quer uma nova Guerra Fria. Já o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que Biden era um estadista. Ao que tudo indica, Putin tem também uma veia humorística no seu gélido corpício. Isso nos lembra muito os últimos dias de governo do ex-presidente russo Boris Yeltsin, que já andava bastante embalado nos últimos dias, também acometido por uma doença seríssima que o levaria à morte. Mas o fato é que Boris Yeltsin dava gafes, cometia gafes e mais gafes, e era tratado com muito deboche, não só pela grande mídia, como também por seus homólogos, os presidentes de outras nações, como Bill Clinton, por exemplo. Mas, enfim, para Putin, então, naquele dia, o Biden era um estadista experiente e que os dois falavam a mesma língua. A BBC continua dizendo que a reunião durou 4 horas, menos tempo do que era esperado. Era esperado uma reunião de 5 ou 6 horas. Biden disse que os dois não precisavam mais gastar tempo conversando e que daquele momento em diante havia uma genuína expectativa de melhora nas relações entre os dois países. Ambos concordaram em iniciar um diálogo sobre o controle de armas nucleares. Eles também disseram que retornariam os embaixadores às capitais uns dos outros.
Os diplomatas foram mutuamente retirados de seus postos em março, depois dos Estados Unidos acusarem a Rússia de se intrometer nas eleições presidenciais de 2020. Todos nós conhecemos essa conversa que tentaram, à custa de muito esforço em fabricação de dossiês e coisas do gênero, derrubarem Donald Trump. Mas águas bem passadas essas. No entanto, houve poucos sinais de acordo em outras questões, incluindo cibersegurança, Ucrânia e o destino do líder da oposição russa, Alexei Navalny, que atualmente cumpre pena de prisão. Aqui dizia 2 anos, mas hoje já é muito mais. Bem, lá pelas tantas, disse a BBC News que sobre cibersegurança, Biden e Putin conversaram bastante também. Mas disseram apenas isso, ficou só nisso. Está aqui, inclusive, marquei o parágrafo onde surge essa informação. Já Biden afirmou ter dito a Putin que serviços de infraestrutura como fornecimento de água ou de energia deveriam estar fora do alcance de hackers ou de outros tipos de ataques. Pois bem, falou-se apenas isso, então foram todos dormir o sono tranquilo dos justos e seguros. Só que as coisas não eram exatamente assim. Esse mar de rosas, divulgado pela BBC. Hoje o site Varal de Si diz o seguinte a respeito daquele mesmo encontro. A liderança depravada e irresponsável de Joe Biden encorajou não apenas a atividade criminosa dentro do governo dos Estados Unidos, mas sua incompetência também deu poder a tiranos e ditadores em todo o mundo. Uma das negociações mais recentes de Biden com Vladimir Putin foi um total desastre. Pouco depois de falar com Putin em junho de 2021, aquela matéria da BBC, Biden falou em uma entrevista coletiva em Genebra, dando informações muito sérias sobre a infraestrutura dos Estados Unidos a Putin. Segundo Biden, ele mesmo entregou a Putin uma lista detalhada de 16 alvos de infraestruturas vulneráveis em solo americano, as mais vulneráveis. Biden murmurou para a mídia sobre a lista, como ele alertou Putin para não adulterar esses sites exclusivamente porque isso prejudicaria os Estados Unidos. Another area we spent a great deal of time on was cyber and cybersecurity. I talked about the proposition that certain critical infrastructure should be off limits to attack, period, by cyber or any other means. I gave them a list. If I'm not mistaken, I don't have it in front of me, 16 specific entities, 16 defined as critical infrastructure under U.S. policy, from the energy sector to our water systems. Of course, the principle is one thing. It has to be backed up by practice. Ao divulgar a lista, é como se Biden pensasse que estava fazendo algo nobre para defender os americanos. Isto é, Senhor Putin, em caso de guerra, por favor, não ataque esses 16 pontos que estão aqui na lista. São 16 pontos onde somos muito vulneráveis. Se você atacar um desses 16 pontos, que estão aqui neste mapa, você estará prejudicando a infraestrutura norte-americana. Estará colocando abaixo a nossa capacidade energética e também a nossa distribuição de água à população. Então, por favor, senhor Putin, não ataque esses pontos. Em caso de guerra, ataque os outros. Ataque todo o resto. Menos esses aqui, porque atacando esses 16 pontos aí, você nos destruiria. Ok? Tá bom assim? Obrigado. Claro, ironias à parte, o que temos aqui é um presidente entregando o seu país nas mãos de uma pessoa que já deu mostras de que não está para brincadeira. É fácil concluir isso. Mas vejam, o que mais chama a atenção é que essas ações aparentemente tresloucadas têm método. E se tem método, é porque Biden está fazendo tudo conscientemente, amando de outros tubarões, é claro,
para destruir os Estados Unidos. Isso é a conclusão mais óbvia a que podemos chegar. Vejam, por exemplo, esta antiga matéria publicada no Gateway Pundit, que dizia o seguinte. A matéria foi publicada no dia 7 de junho de 2021, pouco antes do encontro de Biden com Putin em Genebra. Preste atenção. É ainda muito difícil acreditar que, como um de seus primeiros atos como presidente, Joe Biden tenha fechado o oleoduto Keystone. Ele fechou o oleoduto que levava petróleo bruto do Canadá para os Estados Unidos, onde era refinado e mandado para o centro e para o oeste do país, matando milhares de bons empregos americanos no processo. Basta pensar em todas as famílias americanas cujas vidas pararam instantaneamente, imaginando como pagariam por suas casas, carros e educação para seus filhos. Ao mandar fechar o oleoduto de Keystone, ele fez exatamente isso, com que os Estados Unidos dependessem de mais petróleo da Rússia e que os trabalhadores americanos perdessem o emprego, aqueles ligados à indústria do petróleo. Bacana? Não! Pois é. Agora vejam que interessante. Essa é uma matéria antiga, mas uma matéria bem atual, aliás, de hoje, 1º de março. Diz o seguinte, a matéria foi publicada no Gateway Pundit. Diz o seguinte: o bilionário norte-americano John Catsimatidis compartilhou na Fox Business sexta-feira que, sob a administração Biden, os americanos estão sendo enganados todos os dias. Nós, disse ele, nós, americanos, estamos sendo enganados todos os dias. Para o bilionário, proprietário e CEO da rede de supermercados de Nova York, a Gristedes, que também está na indústria do petróleo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua a comprar petróleo do presidente russo Vladimir Putin, enquanto não só fecha poços de petróleo nos Estados Unidos e oleodutos, como se recusa a abri-los em tempos de crise, como a que estamos vivendo agora. Ele disse, abre aspas, nós ainda estamos comprando petróleo bruto de Putin, estamos lhe enviando toneladas de dinheiro todos os dias, e o pagamento do petróleo bruto, desse petróleo que entra no porto de Boston, claro, está financiando esta guerra de Putin contra a Ucrânia. Você sabe, estamos sendo enganados. Estamos sendo enganados, repetiu ele. Bem, então é isso. Para bom entendedor, meia palavra basta. Todos nós do Ocidente estamos com muita razão comparando Vladimir Putin ao H da Alemanha. Claro, é justo, porque afinal, uma agressão tão grande a um país muito mais fraco militarmente nos sugere. Putin é sim um carniceiro. Mas atenção, já que o método é esse, acusar os agressores pelo devido nome, devemos então, pelo menos, também colocar um bigodinho no presidente americano. Não é mesmo? Bem, pergunta: até quando Biden destruirá o Ocidente, sem reação efetiva de pelo menos uma parte do povo norte-americano? Nós estamos vivendo um mal terrível, que está aí sendo mostrado pela inoperância das boas pessoas da sociedade. O caso norte-americano, ele se reflete em todo o mundo hoje. Ontem, o presidente Bolsonaro deu uma longa entrevista aos Pingos nos Is e disse que, eu não vou entrar em detalhes aqui para não derrubarem o canal, mas disse que se o STF aprovar uma certa coisa aí envolvendo comunidades indígenas, o país acabou.
Pois é, não estou fazendo crítica ao presidente. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós estamos, sim, a cada dia que passa, mais conscientes de que a destruição não pode ser parada. Os planos para destruírem a nossa sociedade já estão sendo vistos a céu aberto. E aí colocamos a mão nos ombros e dizemos, isso pode acontecer de fato. Os Estados Unidos de Biden, ele mesmo, anunciou que a Ucrânia seria invadida. Vai ser invadida, né? Pois é. Aí usa a população civil para destilar ódio contra o agressor. Manipula, é uma grande manipulação. Nós estamos vivendo a maior engenharia social de toda a história. Estados Unidos e Rússia planejaram um grande conflito e colocam o povo agora contra este conflito, para que, quem sabe, esqueça dos seus próprios problemas, daquilo que está sendo imposto goela abaixo das populações pelos respectivos governos, como é o caso do Canadá, dos Estados Unidos, da Áustria, da Austrália, etc. e tal. Enquanto o povo for manipulável, veremos exatamente isso, o plano dos malvados, encontrando o sucesso absoluto sem nenhuma resistência. O mundo ocidental começou a morrer, e os sinais são muito evidentes hoje, quando deixou de enxergar o verdadeiro inimigo por trás de todas essas ações horrendas. O Ocidente parou de acreditar no diabo. Enquanto nós, cristãos, sabíamos que o diabo era o nosso verdadeiro inimigo, reis e populações, ainda que pobres e paupérrimas, lutavam com unhas e dentes contra a destruição da humanidade. Foram assim que se estabeleceram impérios em toda a Europa, lutando contra o mal. Mas uma vez que esquecemos a existência do diabo, esquecemos também porque Jesus foi crucificado e perdemos de vista o verdadeiro inimigo da humanidade. Assim, hoje todo mundo aponta culpados, mas não vai ao cerne da questão. É por isso, quem sabe, que 99,9% dos analistas ainda não entendeu o que de fato está acontecendo. Deus tenha piedade de nós. Até depois.